Fala, meus amigos, tudo certo ou não? Já agradeceu hoje? Agradeceu hoje, Helder? Sempre grato, né? Já agradeceu hoje, pastor? Sempre, sempre. Não é uma pergunta retórica, tem que agradecer. Não, tem que agradecer. Isso tem que fazer parte da nossa vida. É, exatamente. Hoje eu estou recebendo aqui nosso amigo, o pastor Dirceu Silva, casado com a Kátia Silva, pai da Juliana e do Bruno, 62 anos de idade, 32 anos de casado, Helder. Eu vou fazer vida, 15 e achei que era muito. Graças a Deus. Graças a Deus. 30 anos de fé, foi ordenado pastor aos 53 anos, vai completar aí 10 anos de pastoreio. Pastor da comunidade Evangelho Simples em Tremembé. Aliás, eu não sei se você que está nos assistindo sabe disso, mas é a única filial do Evangelho Simples aberta, não é isso? Hoje. É isso aí. Bom, pastor, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui. O pessoal já está se ajeitando aí para almoçar. E a gente vai bater um papo no horário de almoço. Que gostoso. Para alimentar espiritualmente. Não, nem só de pão viverá o homem, Helder. É, de toda palavra. Né? É, isso aí. E eu queria começar sabendo de você, como que foi o seu encontro com Jesus? Puxa vida, meu encontro com Jesus, ele aconteceu num momento assim muito turbulento da minha vida. Momento em que eu estava assim perdido, embora na minha mente, no meu coração, sempre buscando e procurando Deus. Mas eu posso dizer para você com certeza que eu procurei em vários lugares errados, mas a minha busca era sincera. Entende isso? Minha busca era sincera. E no momento em que a nossa família toda, por causa de uma situação de doença de família, nós todos de cabeça a gente se envolveu no espiritismo, achando que aquilo era a situação, era a melhor situação, era a solução para os nossos problemas, mas nós não imaginaríamos que aquilo seria a ruína da família, né? Então nós vivemos um período bom, porque a gente entendeu que naquele momento em que houve ali aquele socorro, aquela busca pelo espiritismo para salvar um dos nossos irmãos, né, o irmão mais velho que tinha problemas sérios, né, de ataque epiléticos, umas coisas assim, vivia nos hospitais, camisa de força, aquela coisa, e a gente não sabia o que era, né? E depois, quando a gente soube que era pelo espiritismo, a gente achou assim até que resolvemos o problema. Tá tudo certo. Mas a gente não sabia o problema que viria ainda pela frente. Com quem a gente estaria se envolvendo. Quem é que estava por trás de tudo aquilo. Nós não sabíamos de nada disso. E passaram-se vários anos. E no dia eu fui tendo assim um pouco mais de maturidade na minha vida. Os anos foram chegando e muitas perguntas eu fui fazendo, muitos questionamentos. Como eu disse no início, eu buscava a Deus, eu sempre busquei, sempre foi muito sincero, sempre houve um temor muito grande no meu coração. Essa busca por Deus, ela sempre foi assim incessante, embora no lugar errado. Então as perguntas que eu fazia, as indagações, elas não tinham respostas. E um dia eu posso dizer assim, que eu me rebelei contra isso, contra aquela situação toda, e falei assim, não quero mais. E virei as costas. E quando eu virei as costas para isso, aí veio a retaliação espiritual. Aí eu já não dormia mais, aí eu já não conseguia mais me relacionar muito bem com a família, os problemas vinham muito forte para cima de mim. Eu, quando ia para a cama para dormir, eu sentia uma opressão assim, me apertando em cima da cama. A cama tinha aquela impressão de que ela ia para um lado, para o outro. Eu tinha medo até de dormir. Então, por isso que eu não dormia bem, porque eu tinha medo de dormir. Quando eu tinha assim, estava assim num convívio da família, às vezes eu começava a sentir assim aquelas situações complicadas, sabe? A língua parecia que não cabia mais da boca. Eram só sensações. Os braços pareciam que eram gigantes, as pernas entravam por baixo da mesa, uma coisa horrível. E quando eu comecei, um dia eu estava na igreja batista,
Lá em São Paulo, onde houve a minha conversão, nós recebemos lá um convite, porque o esposo de uma amiga nossa, né, da amiga que trabalhava junto com a minha esposa, ia ter ali uma série de conferências, né, tem bastante isso na Igreja Batista, né, eles fazem ali 2, 3 dias de conferências, né, juntos ali. Então eu fui para vê-lo pregar, para vê-lo, né, ouvir ali o que ele tinha para falar. E foi uma das primeiras contatos que eu tive, né, com a igreja evangélica naquela época. E quando eu entrei lá, rapaz, o pastor, ele estava pregando, eu só me lembro pouca coisa disso, mas eu sei que o pastor estava pregando sobre João 3,16, que é o que ficou na minha mente. E ele falava coisas assim tão bacanas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um versículo famoso da Bíblia. Famoso. E a pregação dele estava em cima desse versículo. E naquela noite, assim, eu estava tão viajando, compenetrado naquilo que ele estava falando. Eu estava lá. Ele falava e eu estava imaginando tudo aquilo. É como se eu tivesse trazendo aquilo para a minha realidade ali. E eu comecei a passar mal ali dentro da igreja. Não houve manifestação, nada, mas aquela mesma sensação de que as minhas pernas estavam entrando por baixo das cadeiras e tendo aquela, sabe, aquela tamanho de pernas grandes, os braços gigantes, parecia que eu não conseguia ficar com o braço cruzado, sabe? E eu comecei a passar mal, a suar, e dali eu falei com a Kátia, né, era minha noiva naquela época, né, falei para ela assim, não dá para ficar aqui, eu estou passando mal. Aí o pessoal já veio, me atendeu, e o pastor foi muito atencioso comigo, veio, me explicou bastante coisa importante que eu precisava naquele momento, e foi aí que aconteceu a minha conversão, na Igreja Batista, lá em São Paulo. E eu fui liberto. Algumas coisas, algumas opressões, elas ainda continuaram durante um bom tempo, né, até o dia do meu batismo. Impressionante isso, né? Por que isso? Porque a Bíblia diz que no nosso batismo nós morremos na semelhança da morte de Cristo. Isso é muito importante para nós. E eu fui para o meu batismo assim, com tanta convicção da minha conversão, que aquelas coisas que ainda me perseguiam, elas se encerraram, acabaram ali. Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz por isso. Glória a Deus. Eu queria só puxar um ponto que o pastor Disseu comentou, que eu acho que é importante deixar isso claro, e a Bíblia traz isso em vários versículos, e eu trouxe alguns aqui até para a gente falar sobre isso. Existe uma ordem clara para que a gente não busque comunicação com mortos, não busque relacionamento com espíritos que não seja o Espírito Santo de Deus, né? Isso é uma coisa muito clara e amplamente falada na Bíblia. E eu queria trazer o que está em Levítico, capítulo 19, versículo 31, que diz assim: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então esse relato do pastor Dirceu, quando ele estava sinceramente enganado, essa é uma frase do Lucas que eu gosto bastante. Porque a gente muitas vezes comete incoerências e tem atitudes erradas no caminho da fé, porque a gente tem aquela velha ideia que se tornou um bordão popular de que todos os caminhos levam a Deus. E a gente precisa lembrar que isso não é uma verdade. É uma mentira. Né? É uma mentira muito grande. Então, João 14,6 diz assim, né? Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer buscar a Deus, obrigatoriamente o seu caminho é através de Jesus. Certo, pastor? Não existe outro. Não existe outro. Mas as pessoas, muitas vezes enganadas, porque não conseguem ouvir a voz de Deus, tendem a querer ouvir outras vozes. Muitas vezes você está passando uma luta, uma dificuldade, ou você está até numa situação boa, mas você tem um vazio interior. E como você não tem essa conexão com o Espírito Santo, você busca essa conexão com outros espíritos, o que é
redondamente um engano muito grande, né? Você não deve jamais fazer isso. E isso está implícito, e eu queria ler João 8:44, que diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. E muitas vezes você pode até ver coisas acontecendo como se fosse algo de Deus, mas não é. Certo, pastor? Certo. Porque o inimigo ele tem essa tendência e essa direção de engano. Então ele pode até dar algo que você está buscando, e para você achar que isso é legítimo. Então, buscou lá a questão do irmão. O irmão saiu daquela situação e você pode achar que isso é algo benéfico. Quando, na verdade, abriu uma porta de legalidade, e aí é onde o espírito estava já fazendo mal no próprio corpo dele. Então, a gente vê isso aos montes. E nesse trabalho da praça que a gente está fazendo, como é um ambiente onde tem muita presença das trevas, vez ou outra, a gente vê a manifestação de demônio. Sim. Porque até a frase de um pastor amigo meu, ele fala assim: Temer, aonde há a presença de Deus, há a manifestação de demônio. Porque é incompatível, né? Onde Deus habita, se tiver forças contrárias, elas se manifestarão. A palavra diz que a luz incomoda as trevas. Incomoda as trevas. E é uma coisa muito interessante isso, né? Porque quem está na luz não enxerga as trevas, mas quem está nas trevas enxerga a luz. É verdade. Né? Isso é maravilhoso. Isso a gente vê claramente, né, naquele texto entre o mendigo, né, estava ali com o pai Abraão. Né? Então ali aqueles espíritos que estavam ali pedindo para que refrescasse ali seus lábios daquele calor terrível, né? Eles estavam vendo, né, Lázaro no seio de Abraão. Né? Mas só que Lázaro não conseguia ver aqueles que estavam lá em tormento. E o texto é muito claro, ele diz, né, ele fala dessa situação de sofrimento. Né? E é uma situação totalmente contrária àquilo que Deus deseja para os seus filhos. Deus deseja que a gente tenha paz, que a gente viva na luz. Né? Paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito, é verdade. E aí você teve esse processo de conversão, pelo que eu estou entendendo aqui, com 30 e poucos anos, 32, 33 anos, é isso? Isso. E aí foi ordenado pastor aos 53 anos. Mas como que foi esse caminho da sua conversão até chegar nesse ponto? Foi uma jornada que às vezes a gente encontra algumas coisas assim que são favoráveis, a gente aprende bastante, teve as suas compensações e alguns momentos também desgastantes, né? Alguns ministérios por onde a gente passou, onde pastores, como até o pastor Eros já falou aqui no podcast quando ele esteve aqui, pastores que se julgam donos das ovelhas, né? Que tentam impor ali a sua autoridade, podando, né? Não deixando que a ovelha viva a sua vida ao lado do Senhor, né? Ao lado ali junto com a igreja. E outros momentos também de bastante aprendizado. Isso foi muito bacana para mim, aprendi muito, né? O pastor Eros até falou aqui numa passagem dele sobre pela Comunidade da Graça, onde trouxe ali a palavra da cruz. Isso foi maravilhoso na minha vida. E só que algumas coisas eu vim aprender, Temer. Posso dizer para você que o pastor Eros ele foi uma pessoa fundamental na minha vida, ele e o pastor Lucas, porque embora eu tenha toda essa minha jornada, esse tempo, né, buscando igrejas evangélicas, eu posso dizer que aonde eu mais aprendi foi junto com eles, na comunidade do Evangelho Simples, né, e antes era
a comunidade cristã de Taubaté, onde a gente teve assim uma experiência real com Cristo. Eu pude ali aprender coisas que antes eu não tinha aprendido. Falando de toda essa libertação, esse processo de libertação que foi muito importante na minha vida, uma das coisas que foi fundamental foi quando o pastor Eros ministrou sobre perdão, sobre a gente se despojar da nossa própria vida. E nisso ele me falou uma coisa, uma época em que foi fundamental na minha vida. O entendimento de que eu precisava confessar todos os meus pecados, todas as minhas falhas, tudo aquilo que havia acontecido na minha vida, desde a época em que eu conheci o Senhor. E aí eu aprendi isso também quando eu estava lendo sobre a vida de Balaque, né? De Balaão, Balaque, aquela dupla, né? Que um pede para o rei pede para que Balaque vá lá e amaldiçoe Israel, e aí ele tem encontro com aquela mula, né? Aquele bichinho ali que empacou ali, e aquele cara, ele era ali uma pessoa que consultava os mortos, né? Ele não fez o que o anjo impediu que ele amaldiçoasse Israel, mas ele tinha no coração dele a consulta aos mortos, a feitiçaria, e isso me fez lembrar do meu tempo lá. Falei, puxa vida, eu não confessei isso para Deus. E uma das coisas que você leu aqui, logo de início, é que Deus ele abomina aquele que consulta os mortos, aquele que busca a feitiçaria. Embora a gente não buscava aquilo para fazer mal para ninguém, mas somente para estar ali junto com o irmão que precisava compartilhar ali da cura que ele teve naquele lugar, mas eu participei de um lugar onde desagradava o coração de Deus. E depois eu pude entender que eu tinha que confessar aquilo e pedir perdão para Deus por ter participado daquilo. E a minha vida começou a mudar muito depois disso. Veio para o meu coração um entendimento, um temor muito maior de Deus quando eu fui me desligando e desvencilhando de coisas lá do passado. E hoje eu faço isso na minha vida. Eu tenho o costume de pedir perdão para Deus de tudo aquilo que eu fiz, pratiquei, daquilo que eu errei, que desagrada. Que desagrada, mesmo lá na época da minha ignorância, na época que eu não conhecia o Senhor. Desde pequeno, desde criança, fiz alguma coisa, Senhor, me perdoe por causa daquilo. Aí, quando jovenzinho, vou lembrando de coisas da minha época de escola, de faculdade, de tudo aquilo que eu fiz, né? Eu tenho esse costume de pedir para que o Espírito de Deus venha e traga à tona para que eu peça perdão. Eu tenho para mim, pastor, que a consciência do pecado tem nítida relação com a sua caminhada na fé. Porque à medida que você vai se aprofundando, você vai tendo oportunidade de ouvir mais pregações, de estar em comunhão, da leitura da sua Bíblia, você começa a buscar mais as coisas de Deus, participar de eventos. Parece que você vai tendo cada vez mais nítida na sua consciência as suas próprias incoerências. Quanto mais você caminha na direção do que você está buscando em termos de aprofundamento da fé, mais você vai tendo clareza de pequenas coisas que muitas vezes lá atrás você achou que não tinha nada a ver, mas parece que o Espírito vai te revelando essas coisas pouco a pouco e você vai tomando cada vez mais consciência disso. E essa questão da confissão de pecados é uma coisa importante, porque quando você confessa os pecados que você cometeu, você não deixa para o inimigo a chance de acusação. Verdade. Não é isso? Você elimina essa possibilidade. Então você não tem... O cara vai te acusar do quê? Se você já trouxe tudo à luz. Há um tempo atrás a gente falava sobre cheque em branco, né? Quando você não confessa pecado, você dava na mão do seu adversário um cheque em branco para ele negociar, para te acusar. Hoje, depois que você faz você tem o entendimento de que você é pecador e de que o Senhor ele é perdoador, galardoador daqueles que o buscam, né? E perdoa os nossos pecados, nós somos justificados
né? Assim que nós nos convertemos, a gente recebeu ali a justificação, não existe mais nenhuma condenação, né, sobre nós, como o apóstolo Paulo diz, né? A senha que ele tinha, né? Vamos falar nos tempos de hoje, né? A senha, o acesso que ele teria aí hoje para nos acusar, para jogar o maior peso sobre nós, né? Desviar de nós talvez aí até os nossos bons momentos, né? Com a família, com tudo aquilo que a gente preza, e até mesmo momentos com o Senhor, não ter aí o peso, a consciência do cristão tem que estar limpa, consciência pura com relação ao perdão de pecados, né? Você tira da mão dele. Hoje ele tem na mão ali uma carta que não tem assinatura de ninguém, ela não tem valor nenhum. Não pode, ela não serve como acusação contra nós. Né? Porque nós já fomos livres de toda acusação, de todo pecado. Essa é a consciência que nós precisamos ter sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é muito mais amplo, ele é muito mais importante para nós do que, infelizmente, muitas igrejas ainda não parece que tem medo de expor, de explicar para as pessoas. É verdade. Então, por isso que eu digo para você, foi fundamental, né, a desconstrução de muita coisa que eu aprendi quando eu vim para a igreja do pastor Eros, né, quando a gente começou a andar junto, começou a caminhar junto com o Lucas, começamos a aprender bastante coisa nova, coisas libertadoras, né, que mudou a nossa vida. Eu sempre discuto, principalmente com o Lucas, que a gente conversa mais sobre isso, e a gente, em muitos momentos, a gente almoça junto para falar sobre alguns assuntos. Existe uma tendência para aquele que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, de pegar o termo graça e transformar isso numa autorização, numa permissão para o pecado. Né? E aí, hoje lá na praça, por sinal, nosso encontro às 18h30, hoje na Praça Barbosa de Oliveira, não deixe de participar. Eu vou falar sobre isso hoje, que é exatamente esse conceito do reino de Deus, né? Porque a gente precisa entender que essa expressão, que aparece muitas vezes no Novo Testamento, 66 vezes, ela implica em um mundo novo. Porque quando a gente, bem colocou o pastor Dirceu, quando a gente entrega a vida de fato para Jesus, a gente entra em um mundo novo no qual o mal e o sofrimento são vencidos. Então é um estado onde prevalece a justiça e a paz e a alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, independentemente da situação que está passando, dos problemas que você tem, e acredite, eu tenho bastante, você consegue ter paz. Né? E eu gosto de falar muito isso, e é uma verdade. Qual foi o versículo assim que é o versículo da sua fé? Para mim é Filipenses 4:6. Né, que diz: então a paz que excede todo entendimento tomará vosso coração em Cristo Jesus. Porque você muitas vezes não vai ter motivo para ter paz, mas você consegue ficar em paz. Né? Então isso para mim é um efeito colateral da conversão, da efetiva conversão. Né? Porque você sabe que para o bem, se a coisa der certo ou der errado, vai ser para o seu bem. Verdade. Né? Se Deus permitiu que algo de mal acontecesse, é porque em algum momento você vai entender o propósito disso. Se eu fosse olhar a situação do meu filho há 10 anos atrás, eu ia ter uma percepção. Eu olhando hoje, eu tenho uma percepção completamente diferente. Porque hoje isso ficou muito claro para mim qual foi o propósito de Deus permitir aquela situação. Mas muitas vezes quando a gente está vivendo um momento de dificuldade, a gente não consegue enxergar isso. Porque você está no meio desse turbilhão de situações. E aí eu queria saber de você, assim, sendo espírita por um tempo, e foi um envolvimento grande com o espiritismo, ou era uma coisa mais de frequentar? Comigo foi um pouco mais leve, foi de frequentar, foi de contribuir ali, ajudar em algumas coisas, mas alguns dos meus irmãos, eles tiveram um envolvimento bem forte mesmo. Assim, então, a minha pergunta vai nessa direção. Permitir assim, aquela... Como que foi essa transição?
Porque, pelo que eu entendi, houve realmente um aspecto de libertação, né? Aquela sensação física e tudo, provavelmente era aquela coisa ruim que estava em você te deixando, né? Não suportou a presença do Espírito Santo. Mas como que foi essa transição? Porque é uma crença totalmente contrária, né? No cristianismo, você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo. No espiritismo, você precisa fazer tudo para compensar o errado que você faz. Não é uma compensação, um sistema de compensação. Como é que foi essa transição? Então, essa transição comigo foi assim, dentro desse momento meu de revolta, né? De dizer assim, olha, eu joguei tudo, joguei a toalha, não quero mais. E aí houve a retaliação. Eles vieram para cima de mim para, sei lá, acabar comigo. Criar ali situações ali para acabar comigo. Só que eu me refugiei exatamente no lugar certo. Essa acho que foi a grande jogada. Porque se eu não conhecesse Jesus exatamente naquele momento em que eu mais precisei, se eu tivesse corrido para qualquer outro lugar, eu teria sido encontrado ali, né? E eles teriam acabado comigo. Eu não sei se eu teria ido pelo lado da droga, sei lá, alguma coisa teria acontecido na minha vida que não é o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje. Mas como eu corri pelo lado certo, isso é muito importante a gente entender isso, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, como você disse. Então eu fui em busca dele. E quando eu fui em busca dele, ele me abraçou, né? Ele me abraçou. Eu entendi o propósito, eu entendi o que ele queria para mim. Naquela pregação de João 3,16, eu estava ali comendo tudo aquilo que o pastor estava falando ali naquela noite. E depois o cuidado que o pastor da igreja teve comigo, né? Foi o meu primeiro pastor, o Gair Rosa da Silva, um grande homem. E foi fundamental ali essa virada de chave que eles puderam me ajudar a dar na minha vida. E aí, a partir desse momento, né, o entendimento do Evangelho, aquilo que foi vindo e entrando na minha vida, foi o que virou tudo, foi o que acabou, né, mudou a minha vida a partir disso. E como eu disse, no dia do meu batismo, a consciência que eu tive, que eu fui para o batismo, é o que virou a chave realmente. Fechou a porta que tinha, né, lá para aquelas... Morreu efetivamente o velho homem. Morreu o homem. E nasceu um novo homem em Cristo. E ali eu nasci para Cristo, né? E hoje, se eu disser para você que a partir dali do meu batismo eu fui um excelente cristão, eu fui um exemplo, não, a gente não foi. Quando eu cheguei na igreja do pastor Eros, eu entendi muita coisa que antes eu não havia entendido, não tinha compreendido. E foi aí que o Senhor me chamou, né, me separou pro ministério. Então, talvez eu tenha aí uma lacuna entre depois da minha conversão, do meu batismo, até o dia em que o Senhor me chamou. Ele veio me preparando, né? Ele veio me preparando, veio mudando a minha vida, trazendo bastante entendimento para que eu pudesse aceitar o convite, né? Aceitar aí o chamado, que antes eu não tinha, nunca tinha me preparado para isso. E como foi isso? Como foi esse convite? Esse convite foi assim, a gente estava lá na comunidade cristã, lá antes de ser Evangelho Simples ainda. E isso era no centro ainda? Ali no centro, do ladinho da Unimed. Da Unimed ali. E o Lucas falou assim, vamos fazer uma hippie na sua casa? Eu falei, vamos embora, vamos fazer. Aí a gente convidou a turminha lá para estar lá junto. Você que não sabe, hippie é reunião da igreja primitiva. É o que o pessoal chama de GC, de célula. GC, exatamente. Só que com uma pequena diferença, né? A hippie, ela tem a função de ajudar os irmãos a interpretar a Bíblia e viver em comunhão, né? Comunhão, oração. Aí não tem aquela perspectiva de ganhar vidas, chamar um monte de gente, chamar seus vizinhos, não, é fortalecimento mesmo da igreja. Essa é a função como existia lá em Atos 2, né? As igrejas se reuniam em casa, né? Partindo pão. É o que a gente faz na praça hoje, basicamente. É isso aí. E naquele momento, essa hippie na minha casa, ela ficou assim, devagarinho, sabe? Ela, meu sogro, minha sogra,
Às vezes vinha um amigo, um colega ali, um vizinho, mas era muito pouco. Cheguei até o momento de falar para o Lucas assim, Lucas, vamos parar. Porque tá vindo você, a Mônica, a Dona Déia, não sei se ele conheceu a Dona Déia. Não cheguei a conhecê-la. Não conhecia a Dona Déia. Eu entrei depois. Dona Déia, aquela sogra do pastor Eros, ela vinha também na nossa casa e era só nós. Aí o Lucas falou para mim, tá ruim para você? Eu lembro até dessa expressão de, tá ruim para você? Eu falei, não, para mim não. Mas é que o nosso objetivo, que era trazer algumas outras pessoas aqui, não está acontecendo, as pessoas não estão vindo. E eu poderia ir para uma outra hippie, na casa de outra pessoa, né, e estar lá junto. Ele falou, não, mas vai ser um momento nosso. Deus tem algo para nós aqui nesse lugar, na sua casa. Ele falou isso assim, e falou, então, se está bom para você, então vamos embora. E aí a gente continuou, a gente foi perseverando naquilo. E daqui a pouco começa a vir pessoas. Começa a vir, o Senhor começa a mandar. Parece que era um momento de preparação. Um momento nosso de fortalecimento nosso ali, naquele lugar ali. E aí as pessoas começam a vir, começam a encher ali. Um dia o pastor Eros vai na minha casa, era época de, tudo bem que era época de férias, não sei se julho, alguma coisa assim, eu moro no sobrado, né? Então tinha garotadas até nos degraus da escada. O pastor Eros olhou e falou assim, mas tem uma igreja aqui. Tem uma igreja aqui, quase 50 pessoas na sua casa, você está achando que é brincadeira, é isso? Aí ele começou, eu falei, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Eu falei, pastor Eros, fazer o quê? Eu não sou pastor, o que você vai fazer? Não, você é a pessoa em que todos aqui confiam e já enxergam você como líder nesse lugar. Eu falei, você está de brincadeira, pastor. A minha esposa ficava com os cabelos arrepiados. Falou assim, pastor, não inventa. Eu falava para ele assim, pastor, não inventa. E ele falou, não, mas tem uma igreja aqui, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E foi aí que nasceu. Dali aquele grupo, sobre a minha liderança, ele se dividiu em dois. Então a gente já fazia na minha casa na quarta-feira e na segunda-feira na casa de um outro irmão, e a coisa foi indo. E as pessoas foram se agregando, e o pastor Eros falou assim, olha, a gente vai ter que abrir a igreja em Tremembé. E aí a gente foi lá escolher o lugar e estamos lá quase, esse ano vamos fazer 10 anos em agosto. Maravilha. Lembrando, né, que a gente sempre fala isso, e é uma verdade, igreja não tem a ver com o número de pessoas, né? Tem a ver com o estado das pessoas. Porque você pode ter uma igreja cheia, pessoas vazias de Cristo, é uma igreja pequena, mas muito cheias do Espírito Santo, né? E dando frutos. Então, a gente tem esse chamado, eu falo muito sobre isso. Mateus 28:18, se não me engano, que é uma ordem expressa de Deus para a gente sair, evangelizar, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente tem um chamado que é geral para todos, de pregar o Evangelho, falar o que Cristo, o que mudou na nossa vida, andar com Jesus, né? E buscar nele todas as coisas, né? Esse que é o grande objetivo. Certo, Helder? Amém. É isso aí. Temos comentários, perguntas? Temos aqui comentários. Hoje tivemos alguns problemas técnicos que impediram que a gente estivesse também no Facebook e no Instagram, mas estamos no YouTube, tá? Temos aqui a Terezinha, a Cleide, a Maria Lúcia, a Gisele, todos aqui saudando o pastor Dirceu. Olha aí, que bacana. Pastor abençoado. Matilda também, esse programa é uma bênção, que testemunho lindo desse pastor. A Matilda sempre está por aí, né? Sempre nos Um abraço para a Matilda, para todo o pessoal que está nos ouvindo aí. A Maria Fátima também, tá? E o Jonathan perguntou aqui sobre a questão de pessoas desigrejadas, tá? Se aqui é possível caminhar sozinho ou é necessário andar entre irmãos. E o El também perguntando aqui, registrando a presença do querido El, nosso irmão. Qual o maior desafio da igreja hoje em dia? O que é mais fácil, igreja grande ou igreja pequena? Então, vamos lá. A questão dos desigrejados, eu tenho uma visão sobre isso que é meio que carreira solo, sabe? É andar longe do Senhor com a ilusão de que está perto.
A Bíblia lá no Salmo 133, ela é muito clara sobre isso. Ela fala assim que ali é o lugar, né? Ali onde os irmãos habitam, né? onde os irmãos estão ali reunidos, é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Tá? Porque a igreja fora do seu salão, ali aquele salão ele vira 4 paredes, né? Somente naquele lugar onde a igreja se reúne, a presença do Espírito está, ali sim vira um lugar abençoado, ali passa a ser o lugar de comunhão, onde é como o óleo de Abraão que desce pelos seus cabelos, desce pela orla dos seus vestidos, né, pela sua barba, com suavidade. Tudo acontece ali com suavidade e o Senhor ali ordena a sua bênção. Então, fazer igreja em casa, olha, assim, eu não vejo isso com bons olhos, porque tem que estar lá junto. Tem que estar lá junto. Porque tem que estar no meio das ovelhas, as ovelhas têm que estar uma sentindo o cheiro da outra, as ovelhas têm que estar juntas no mesmo aprisco, sendo apacentada, né? Ali louvando, adorando ao Senhor, seja lá no meio da semana, no domingo, quando for o culto, eu acho que a igreja tem que estar reunida. Tem que estar reunida. A outra pergunta você fez com relação... Igreja grande ou pequena? Igreja grande ou pequena. Igreja grande ou pequena, eu tenho a mesma opinião do pastor Eros. Eu acho que igreja pequena é mais fácil para a gente entender as dificuldades, andar junto com as ovelhas, né? Andar junto com as pessoas, entender quais são as necessidades, abraçar. Eu ainda sou daquele pastor igual o Eros, eu aprendi isso com ele, o meu primeiro pastor também fazia isso. Eu sou o primeiro a chegar na porta. E quando estou fazendo a última oração, né, as pessoas estão ali com os olhos fechados e eu estou indo para a porta, para ninguém escapar do meu abraço. É isso aí. E eu gosto disso, porque ali naquele abraço final, ali no último momento em que a pessoa está indo embora, ainda escapa alguma coisa, ainda tem um pedido de oração, sabe? Ainda tem algum momento que a pessoa expressa ali uma dificuldade, uma necessidade. Então, o pastor tem que estar atento em todos os momentos, né? E eu acredito que a igreja grande, não que ela não seja também ideal, não. Eu acho que tem que ter uma estrutura muito boa para você poder gerenciar ali, né? Vamos falar nesse termo, né? Gerenciar todas as pessoas, as lideranças, todos que vão tomar conta. Eu falo muito sobre isso, pastor, e assim, só para colaborar com o seu raciocínio, eu acho que igreja boa é do tamanho que Deus mandar ser. Verdade. Né? Porque se a obra é de Jesus, se você está caminhando pelo Espírito, o Espírito vai movimentar as águas para o lado que ele quiser. Se a ideia de multiplicação de igrejas fosse algo errado, Paulo não teria sido o maior. Né? Você vai ler os livros que ele escreveu, grande parte dos relatos dele é em função de estar implantando igrejas em vários lugares. Né? E eu comparo muito igreja com empresa. Talvez por ser empresário, eu tenho uma visão de que o fim é totalmente diferente. Porque uma empresa visa lucro, né? E a igreja visa partilha. É totalmente contrário, né? Então, nesse objetivo de partilha, eu entendo que o pastor precisa estar muito atento, como um gestor, de identificar essas lideranças e formar os sucessores e o seu time para que dê um amparo para uma igreja maior. Eu acho que esse que é o ponto. Porque, lógico, o nosso grupo lá tem uma média de 50 pessoas, Helder, por encontro. Em média, 50 pessoas. É um grupo bem menor do que uma igreja estabelecida. Mas a gente já tendo atividades não só na praça, como também nas clínicas de recuperação, já demanda de nós como grupo uma certa organização. Porque você começa a ter atividades que são acessórias fora desses dias, né? Porque na praça nós estamos todas as segundas-feiras e nas clínicas nós vamos às sextas-feiras. Mas entre segunda e sexta tem uma série de atividades para suportar essas duas ações. E se a gente não tiver essa visão de delegar, ao invés de centralizar, é impossível.
Você não tem, porque a gente não tem... não tem braço, né? Não consegue ser 100% dedicado a isso, pelo menos por enquanto. E isso toma muito tempo, e se você não tiver esse aspecto de organização, você não consegue ampliar. E eu realmente entendo que a multiplicação de novas lideranças, ela é essencial para que se divida esse fardo e possa ter essa proximidade em escalas diferentes, em níveis diferentes. Né? Como numa empresa, por exemplo, eu não converso com o meu empilhadeirista no dia a dia. Converso de cumprimentar, de quando encontro e tal. Mas no dia a dia da instrução de trabalho, não sou eu que vou tratar com o cara lá da ponta. Para isso eu tenho os meus gerentes. Então eu entendo que igreja é uma organização parecida. E se a gente for olhar as igrejas, as denominações que estão crescendo bastante, elas têm essa visão de multiplicação em termos de levantar essas lideranças para falar assim, ó, você já comeu muito daqui, você está preparado para isso, agora vai fazer o seu papel, né? E aí existe esse direcionamento. Nesse sentido, a gente já conversou um pouquinho antes de abrir o programa, mas eu queria saber de você, eu sei que é um público, pelo que você falou, o público da igreja em Tremembé é um público de mais meia idade, né? Ali na casa dos 50 anos. Isso, um pouquinho acima. Como que está o trabalho com os jovens, para poder dar sequência nas atividades da igreja, assim, nesses grupos que estão chegando agora? Então, o grupo de jovens para nós sempre foi um sonho. Desde o início da igreja a gente sonhava em ter, né, estabelecer lá todos os departamentos da igreja, né, é o sonho, né, o pastor chega já querendo, né, ter tudo certinho, né. Então o grupo de mulheres, das senhoras, foi o grupo que mais se destacou, até pela característica da igreja. E o grupo de jovens era a nossa dificuldade, sempre. Estabelecemos ali algumas lideranças, né, entre os jovens que tínhamos, mas sempre com muita dificuldade. E demorou. Agora, quase no final do ano do ano de 23, no final do ano de 23, a gente estabeleceu, né, conseguimos estabelecer lá a liderança de jovens e deu tudo certo. Graças a Deus a gente passamos aí praticamente um ano inteirinho já com os nossos jovens fazendo reuniões, fazendo até trabalhos externos, né, como o seu, né, não exatamente o seu, a gente não tem a estrutura, mas eles iam para a praça, levavam comida, iam lá orar pelas pessoas e tiveram bastante essa experiência, foi bem legal. E todas as sextas-feiras eles se reúnem, tem lá o momento deles, né? E tem também o último culto do mês, a gente separa para eles fazerem lá, então eles preparam toda a cerimônia, né? Todo culto é por conta dos jovens. Isso é muito legal, né? Muito porque legal, aí você tá ensinando o caminho. Estou ensinando o caminho. Então, é muito legal que eles estão se fortalecendo bastante, estão crescendo, né? Eles mesmo também, o grupo de jovens, eles fazem parte, né, de uma das equipes de louvor da igreja, né? Então, nós temos hoje praticamente 3 equipes de louvor e uma delas é praticamente só os jovens. Né? Então, é muito bacana. Então, você vê já um trabalho que começou aí há 1 ano e pouco atrás. Quer dizer, já era o nosso sonho desde 9 anos atrás, se concretizando agora e se fortalecendo muito. E a gente vê que esse é o caminho, né, para estabelecer aí a futura igreja, né, ou a continuidade da igreja de Tremembé. Sim. Eu estava até comentando aqui um pouquinho antes, né, a nossa velocidade ela vai caindo. Daqui a pouco os cabelos brancos estão, né, ficando mais intensos aqui sobre aqueles que resistirem. É assim mesmo, é verdade, da vida, isso não tem então jeito. Os cabelos estão caindo, o que sobra vai ficando branco, a nossa velocidade vai diminuindo e outros grupos vão ter que estar, né, preparados para assumir o nosso lugar, o nosso trabalho e dar continuidade. A gente não quer aqui, não quer de maneira nenhuma que o efeito Manassés, lá do pior rei de Israel, venha acontecer na nossa gestão, né?
que tenha uma bolha lá na frente, porque a gente não preparou líderes, que a gente não preparou pessoas, né? O evangelho não vai ser pregado por falta de pessoas, de maneira nenhuma a gente quer isso. Então a gente quer estabelecer um trabalho bacana, né, em cima do ID, como você disse agora há pouco. Nós abraçamos esse ID e queremos formar as pessoas, dar oportunidades para todos eles, para que esse trabalho se fortaleça. E é necessário, porque tem muito trabalho, né, pastor? Muito trabalho, a gente fala muito sobre isso. A gente está num processo agora, numa primeira dobra do nosso grupo. Então, a gente já tem aí uma expectativa de data para a gente começar a fazer esse trabalho simultaneamente em 2 praças. Porque hoje a gente está concentrado ali na Praça da Rodoviária Velha, mas nós já elegemos ali a Praça da Eletro, que é um lugar também que em Taubaté, infelizmente, tem uma concentração de usuários de droga e moradores de rua, para a gente ter esse trabalho de forma concomitante nos 2 locais. E para isso é necessário a gente desenvolver outras lideranças dentro do próprio grupo, que já se levantaram, né? Não é a gente que escolhe, é Deus que manda, então a gente já tem essa direção. Eu queria só, a gente está chegando próximo ao horário do término do nosso programa, são 10 minutos aí para a gente finalizar. Eu queria ler 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14, que diz assim: Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Essa passagem também é uma passagem conhecida, quando Saul consultou uma médium, né? Porque não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, e ele queria uma direção, e ele foi buscar essa direção no lugar errado. A gente tem um público que, por natureza, internet, de várias religiões, né? E aqui a gente não fala de religião, a gente fala de Cristo, dos ensinamentos que ele nos deixou, porque também existem igrejas evangélicas equivocadas em alguns pontos, né? Então a nossa ideia é a gente falar sobre a palavra de Deus, que é uma verdade absoluta. Muito embora, Helder, até pastores famosos estão querendo atualizar a Bíblia, não sei se você sabe disso. É uma lástima, né? É uma lástima. Pessoas preparadas, mas enfim, não é o assunto de hoje. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Vai ter polêmica aqui. Vai ter polêmica. Eu queria só como uma reta final do programa, que o senhor, como participou desse lado do espiritismo, deixasse uma mensagem sobre os danos que isso causou naquela época, quando estava sinceramente enganado, como diz o pastor Lucas, e o que foi de benéfico, em poucas palavras, essa transição para andar com Cristo, de fato. Como que você poderia resumir a sua vida antes e depois? Bom, a minha vida antes, como eu disse, eu não sei, não tenho ideia nenhuma de onde eu estaria hoje se eu continuasse naquela mesma situação. Deus fez um trabalho maravilhoso nesse resgate, né, que Ele fez para mim. Foi muita misericórdia envolvida, muita misericórdia, porque eu entendo que eu não teria privilégios nenhum de Deus, né? Não é porque eu era um menino bom, sei lá, alguma coisa assim, que eu poderia alcançar. Não, é a misericórdia pura de Deus. Deus estendeu a mão e eu aceitei, né? Eu fui resgatado dessa vida que eu levava. E o que fez toda a diferença na minha vida foi, sem dúvida nenhuma, a palavra da cruz. A palavra da cruz. Nos dias de hoje eu tenho um entendimento muito forte sobre isso, que a palavra da cruz ela é essencial na vida de qualquer pessoa. É a palavra que coloca a gente no céu, é a palavra que nos tira de qualquer engano, é a palavra que nos livra de todo o peso do pecado, né? Infelizmente, como você disse, alguns pastores equivocados aí que andam
fazendo cambalhotas, querendo reinventar a roda em cima de púlpito, querendo trazer palavras mirabolantes aí, falando até de coachings e uma série de outros grupos aí, que as pessoas entram e saem das igrejas da mesma forma que entrou, né, com o coração vazio, e isso é um perigo muito grande. E nós, desde quando eu ouvi a palavra da cruz, eu fiquei apaixonado por ela, e assim como ela fez toda a diferença na minha vida, é o que eu defendo hoje, né? Tenho dificuldades, viu? Declaro aqui para todos que estão me ouvindo, tenho dificuldades de subir no púlpito e empregar outra palavra a não ser a palavra da cruz. Tenho dificuldade. Se eu subir no púlpito e eu não falar o que o Senhor fez por nós, né, da maneira que Ele nos resgatou, a maneira que Ele nos ama, né, que Ele nos conduz com o seu amor, empregando ali todo o seu carinho diariamente sobre a nossa vida, né, eu não consigo subir e pregar. Eu já tentei, sabe, levar um assunto mais atual para o púlpito, sabe, tentar envolver ele no meio da palavra. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Então, eu entendo que se eu subir no púlpito e eu não pregar a palavra, se eu não explicar aquilo que está no texto, para que aquilo entre no coração da pessoa e faça diferença, eu não preguei a palavra. É isso. É isso. E a gente tem que tomar um cuidado nesse lugar. A gente vê isso muito, assim. Até bons pregadores, homens de Deus, mas acabam se perdendo e às vezes deixam uma palavra de 40 minutos e não tem um versículo. Eu não consigo entender, sinceramente. Não é julgando, mas como que você vai construir uma mensagem que é de Jesus sem usar a palavra que Ele nos deixou? Aí vira algo de palestra, vira algo de coaching, que está acontecendo muito, né? Tem agora uma crítica recente. Não pode falar isso aqui, Elner? Podemos falar, hein? Eu não sei se a pode. Tati acabou de mandar mensagem que autorizou. Pode, a Tati autorizou. Mas tem um pregador famoso aí que está até no Netflix, que ele disse que se você pôde pegar e abraçar e sentir, é porque Deus quer te dar. Jamais eu vou falar o nome do Dave aqui. Isso, não fale que vai dar processo. Pastor Dirceu, obrigado. Obrigado pela sua vinda aqui. Nós vamos voltar aqui mais vezes. Sim, eu agradeço pela oportunidade. Pretendo fazer uma mesa redonda para discutir alguns temas polêmicos. E aí trazer esses pastores aí para discutir esses temas. Nós vamos falar sobre a teologia da prosperidade. Puxa vida. Que é um grande engano. Grande engano. Mas nós precisamos debater. Aí tem que trazer quem é favorável e trazer quem é contra para a gente colocar em discussão. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre a minha vida, sobre o meu testemunho, sobre a nossa igreja, sobre o nosso Senhor, né? Muito importante a gente falar sempre sobre Ele, né? Ele soberano sobre tudo, e o carinho todo que Ele tem por nós. É verdade. E agradecer a vocês por nos receber com tanto carinho, e o pessoal aí que está ligadinho na gente aí, né? O pessoal que está ligado aí na gente. Faltou eu deixar um versículo para você, que eu sempre faço isso, né, Helder? Você me deixa esquecer, você podia ter me lembrado. O versículo, Temer. O versículo. Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou império das trevas, amém, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. E eu acho maravilhoso como que Jesus tem um senso de humor tremendo, de escolher os improváveis. É verdade. Não é isso? É verdade. Imagina só, em cima desse versículo, né? Às vezes eu fico imaginando algumas coisinhas assim, né? Como um guindaste. Arranca você lá, tudo sujo de lama, de um lamaçal, e aí ele coloca você sobre uma rocha. Salmo 40, é isso? Sobre uma rocha, firmou os seus joelhos ali, te ensinou você a caminhar de novo, colocou no seu coração um novo cântico. Ah, que alegria! E aí te levanta como um instrumento. Isso que é maravilhoso. Jesus seja louvado. Amém. Pessoal, segunda-feira, 18h30, hoje às 18h30, na Praça Barbosa de Oliveira, em Taubaté, nosso culto ao ar livre. O pastor Dirceu falou que vai lá um dia. Você também está convidado. E segunda que vem, novamente, ao meio-dia, com mais um convidado aqui para falarmos sobre Jesus. Até lá. Grande abraço.